depois do almoço, mas eu tinha um trabalho para ir lá em Franklin e ficava a 45 minutos da onde eu estava, em Franklin, no Tennessee. E o que eu tive que fazer é trocar algumas madeiras na garagem de um homem, um trabalho de carpintaria antes de pintar, fazendo dinheiro da maneira que dava, né? E eu lembro de dirigir até um certo trabalho e todo quebra-mola na estrada eu me sentia miserável. E eu estava todo machucado e tentando crer em Deus pela cura. E eu lembro que todo quebra-mola que eu passava, eu dava glória a Deus. Glória a Deus. As mulheres já tinham orado por mim e meus amigos no almoço oraram por mim também. E eu cheguei lá e o trabalho, mais uma vez, era trabalhar em cima da garagem de alguém. E eu tinha que usar a escada. Minhas costas estavam arrebentadas, mas eu prometi que ia terminar o trabalho aquele dia. Então, abri a escada, peguei as coisas de madeira para terminar o trabalho, fui começar, dei uns 3 passos subindo a escada. Quando eu estava subindo nela, eu senti como óleo quente da minha cabeça até os meus pés. Eu senti e eu pensei, como é que é? Como é que é? E eu desci das escadas e imediatamente eu vi que a dor tinha sumido. Já não havia mais dor. Ela nunca voltou, nunca mais. E como resultado daquilo, na hora, subindo a escada, Deus me curou. Eu conheço a diferença, porque eu já tinha me machucado daquela maneira. Por isso eu contei no princípio. Eu sei como pode machucar, mas Deus honrou minha oração e minha expressão de fé e curou meu corpo bem ali na hora. Eu já contei isso várias vezes e não vou contar de novo, mas eu fui curado quase da mesma maneira. Eu não tinha uma escada envolvida na situação, mas você falou sobre esse sentimento que foi do topo da sua cabeça até a parte de trás das suas costas. E estudando durante os anos, creio que vocês estudaram a mesma coisa. Eu já li mais sobre esse sinal como um óleo quente fluindo nas costas, o meu foi como algo maior que uma bola de beisebol, que trouxe um calor para minhas costas e eu sabia que estava curado. Eu sabia, não tinha a menor dúvida. Não era que eu tinha um problema nas costas, porque os médicos também, eles não sabiam. Mas eu me lembro de estar no escritório do homem que tinha sido o advogado para o presidente de El Salvador. E aí tiveram um terremoto terrível em São Salvador, que fica na capital de El Salvador. Muita gente morreu lá e por aí vai. E esse advogado, ele tinha uma prateleira de livros ao lado de sua parede. E na época do terremoto, aquilo acabou caindo sobre ele, aqueles livros com as prateleiras e tudo. E torceu tanto as costas dele, acabaram fazendo uma operação nele, mas a dor não ia embora jamais. Ele sofria demais. E ele amava a Deus, ele era salvo, cheio do Espírito, mas nada parecia ajudá-lo. Nada mesmo. E ele me disse isso em pessoa. Não foi alguém que me contou, não. Quando fomos até São Salvador para uma cruzada, e o estádio não era tão grande. Eu acho que cabiam umas 50 ou 60, 70 mil pessoas ali, algo assim. E aí estava lotado e milhares de pessoas não puderam entrar. E aí ele me falou que ele saiu, pegou um táxi e estava doendo demais, só que ele queria ir para o culto. E ele falou para o motorista: me leve para o Coliseu ou para o estádio, sei lá. E ele falou: você está indo nessa cruzada? E ele falou: estou indo sim. Aí ele falou: você não vai conseguir entrar, você está perdendo seu tempo. Centenas de pessoas estão do lado de fora, você não vai conseguir entrar. Aí ele falou: fiquei ali parado alguns instantes, irmão Suega, e disse: ah, me leve assim mesmo, me leve assim mesmo. Aí ele disse que quando chegou no estádio, ele viu que a situação estava exatamente como o motorista de táxi falou, com centenas e centenas de pessoas de pé do lado de fora.
esperando que abrissem o portão outra vez. Aí ele falou assim: minhas costas estavam doendo tanto que eu mal conseguia aguentar. E eu pensei: Senhor, como é que eu vou entrar nesse culto aqui? Aí ele falou: eu não tinha a menor ideia que o Senhor ia me curar. Nunca passou pela minha cabeça, mas eu queria estar no culto. Aí ele falou que começou a andar em volta daquele lugar no estádio, e aí ele falou que viu uma porta que estava meio aberta, e ele abriu e entrou no estádio. Ele passou pela porta, ele falou que não tinha como sentar, mas fez com que a dor ficasse ainda pior. Aí ele falou: irmão Swagger, eles passaram o culto para você e você começou a cantar uma canção que é a mesma em todo idioma. Aleluia, 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 aleluia. Ele falou que levantou as mãos e começou a cantar. Aí ele disse que de repente sentiu, foi como um óleo quente do topo da cabeça dele, descendo no corpo dele, tocando as costas dele. Ele falou que foi curado por completo. Ninguém pôs as mãos sobre ele, ninguém ungiu a ele, ninguém perto dele, ele nem pediu ao Senhor se ele podia curá-lo. Somente a presença de Deus, enquanto o Espírito de Deus se moveu naquele dia. E ele falou: eu fui curado instantaneamente pelo poder de Deus. E olha, não existe uma maneira específica que o Senhor usa para curar, ele cura como quer. Voltamos já.